a gente viu o Supremo aceitando o fato de que pessoas que estavam no dia do crime, no local do crime, não foram ouvidas na investigação. Então, para mim, isso é golpe. O que foi feito depois do 8 de janeiro, a partir do 8 de janeiro, é que o golpe começa aí. O que deu na Gazeta do Povo, Pittoli? Pavi, o governo da Bolívia, liderado pelo socialista Luiz Arce, negou hoje, quinta-feira, as acusações de autogolpe feitas pelo general Juan Zúñiga, que ontem, quarta-feira, foi preso após cercar a sede do governo. Autoridades do governo boliviano disseram que a ação ocorrida nesta quarta, envolvendo a tentativa de um suposto golpe militar liderado por Zúñiga, foi um golpe de Estado frustrado, meticulosamente orquestrado por militares ao longo de 3 semanas. É absolutamente falso e são coisas que realmente me parecem inconcebíveis, disse a ministra da Presidência, Maria Nela Prada, sobre a versão de autogolpe, criticando indivíduos que buscam ganhos políticos pessoais ao distorcer os fatos. O ministro de governo da Bolívia, Eduardo Del Castillo, também negou que o episódio tenha sido uma simulação. Segundo Castillo, o ato culminou em 12 pessoas feridas e na prisão dos principais líderes da incursão. Zúñiga e os demais envolvidos, conforme afirmou Castillo, serão julgados sob acusações de terrorismo e levante militar armado contra a segurança e a soberania do Estado. Pavi. Olha, hoje o professor Marcelo Suano deu uma aula sobre esse tema no Faroeste Brasileiro, mas foi uma aula. Eu vou tentar resumir os argumentos que eu peguei na mesa hoje, que são muito interessantes para vocês, mas quem quiser ver essa aula, depois vai lá assistir o Faroeste Brasileira no canal da Revista Oeste, está lá o programa inteirinho, veja, o professor Marcelo Suano, ele descreve o histórico. Né? O Evo Morales foi presidente no começo dos anos 2000. Aí ele fez outra Constituição, aprovou outra Constituição. E nessa Constituição nova, o presidente poderia ser reeleito para um segundo mandato. Então, ele concorreu à reeleição para o segundo mandato e depois ele concorreu à reeleição para um terceiro, argumentando que, como tinha mudado a Constituição, ele foi presidente num país antigo. Então, ele já foi presidente numa carreira, 1, 2, 3. Aí ele tentou a quarta. Aí não deu certo. Ele foi exilado, né? Ele fugiu, ficou no México e assumiu eu não lembro o nome da que era vice e acabou se tornando presidente. Enfim, essa política assumiu. E ela hoje está presa, diga-se de passagem, porque ela foi derrubada. E o atual presidente, que mantém, junto com o judiciário daquele país, presa essa opositora do Evo Morales, o presidente atual que mantém presa essa opositora do Evo Morales... Pavi, é a Jeanine Áñez. Jeanine Áñez, é isso aí. Obrigado. Ela continua presa. E o presidente que a mantém presa é do mesmo partido do Evo Morales. Aí teve a anistia para o Evo Morales voltou. E tendo voltado, o Evo Morales ele quer chefiar o partido de novo. Mas quem chefia o partido hoje é o presidente atual. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o presidente atual destituiu esse general, que agora está preso, destituiu o general assim que o Evo Morales voltou. Olha que coincidências, né? Em tempo muito próximo, o Evo Morales volta e ele manda o general embora e logo depois o general se revolta por ter sido mandado embora e tenta dar um golpe de Estado no qual ele pedia a libertação dos presos políticos, inclusive a Jeanine. Aí, no mesmo dia, num passe de mágica, derrubam o golpe da SWAT Trapalhões, derrubam o golpe,
e o presidente diz que tentaram dar um golpe contra ele. E esse golpe desse general parece uma farsa, porque a Jeanine, que é esta presa política, ex-presidente, ela não aplaudiu o golpe. Um golpe que, se fosse verdadeiro, libertaria o preso político. Então, ao que tudo indica, é que o Arce, que é o atual presidente, tenha orquestrado tudo isso para fortalecer a sua liderança com a volta do Evo Morales do país. Mas é tudo muito prematuro para ser afirmado. Essa é só uma hipótese. Pode ser mesmo, a gente nunca sabe a loucura das pessoas. Às vezes a gente convive com pessoas anos a fio e no final você descobre quem é. Você convive com pessoas anos a fio, às vezes, aí depois você vê que ela quer te roubar. Você vê que ela te sacaneou. Então, com o ser humano, o fator imponderável sempre é importante. Então, para deixar claro aqui que é uma hipótese de autogolpe, para que o presidente atual se fortaleça diante do Evo Morales, mas também pode ser que esse general seja muito louco e tenha realmente tentado fazer alguma coisa, porque o imponderável sempre conta quando se trata de assuntos nos quais os protagonistas são seres humanos. Pavi, e quando a gente, hoje pela manhã, quando eu falei golpe de sessão da tarde, né, parece aqueles filmes de sessão da tarde, de países da América do Sul, América Central, é justamente porque sugere que aprenderam com o que aconteceu no Brasil para tentar fazer algo na Bolívia, do ponto de vista, não teve um tanque de guerra no Brasil, não teve, né, ninguém disposto a invadir ou tirar alguém de uma cadeira como ontem. Né, pelo Brasil. Armado, não, absolutamente nada. Os memes que estão rodando são engraçados até. Seria cômico se não fosse trágico, porque essas pessoas estão presas, as pessoas tiveram a vida destruída aqui no Brasil. Mas quando você vê os memes, né, de soldados, de armas, de veículos de guerra, de um lado e de outro, senhoras com terço, senhoras fazendo bolo com a bandeira do Brasil, é realmente uma afronta, é uma caricatura, é uma charge do Brasil. É um assinte pensar em golpe no Brasil. Então, e ao mesmo tempo, o brasileiro aproveita tudo, e aproveitou bem para fazer esses memes. E ao mesmo tempo, a gente tem duas pessoas no posto de general que, de uma certa forma, protagonizaram o ocorrido, tanto no Brasil quanto lá. Porque aqui no Brasil, o general G. Dias, se a gente lembrar das imagens da CNN liberadas em abril do ano passado, Pavi, o G. Dias teve um papel fundamental na invasão do Palácio do Planalto, que fez rifar o cara, um carguinho para o filho num determinado momento, que chegava à imprensa, né, logo após a sua exoneração. Cadê o G. Dias? Ninguém fala mais G. Dias. G. Dias sumiu de fato, evaporou-se, mas há que se lembrar que naquela imagem que foi vazada para a CNN, nós vimos no dia, né, no local do crime, as imagens do G. Dias, mas também nós vimos a imagem do Flávio Dino, que atualmente é ministro do STF, era ministro da Justiça, nós vimos a imagem do Randolph, nós vimos a imagem da Gleisi Hoffmann, e nenhum deles sequer foi ouvido antes da polícia fechar o relatório mandando prender brasileiros sem antecedente criminal. Isso que é um absurdo, quebrando cadeia de custódia, quebrando o que manda a legalidade da investigação criminal, afrontando a legislação brasileira, o Código de Processo Penal. A gente viu a PGR aceitando esse relatório, a gente viu o Supremo aceitando o fato de que pessoas que estavam no dia do crime, no local do crime, não foram ouvidas na investigação. Então, para mim, isso é golpe. O que foi feito depois do 8 de janeiro, a partir do 8 de janeiro, é que o golpe começa aí. O golpe começa aí, porque não se esqueçam, meus amigos, quando você pensa num país, a que se chama Estado, Estado é país soberano. Estado é palavra que significa país soberano.
Do que é composto um Estado? De 3 coisas básicas: território, povo e direito. Um Estado, um país soberano, ele é composto de território, povo e direito. Não é composto de judiciário, executivo, legislativo, não é composto de Supremo, não é composto de TST, não é composto de polícia. Tudo isso decorre do direito, que como é feito não importa para a teoria do Estado. E o Estado pode ser um Estado não democrático, basta que ele seja soberano. Mas a composição do Estado é sempre a mesma: território, povo e direito. Então, o que é um golpe de Estado? É um golpe que tenta usurpar, tenta tomar à força, roubar um pedaço do território, ou que atenta contra o povo, e não contra autoridades constituídas, mas contra o povo. Ou um golpe de Estado pode ser um golpe que atente contra o direito. E o 8 de janeiro não houve um atentado contra o território, nem contra o povo, nem contra o direito. Mas depois do 8 de janeiro, claramente houve um atentado, um golpe contra o povo e contra o direito. Então, vocês decidem onde é que está o golpe. O golpe veio na sequência. Lembrando da importância dos 3 Cs, a importância de você chegar por ali deixando o seu joinha, né, primeiramente, que é o primeiro C dos 3, né? A sua curtida. E como funciona? Por que é tão importante, Pittoli? É importante o seu like, porque aí a plataforma entende o seguinte: e não é que a turma gosta mesmo do Pá Vivi Sem Mimimi, e não é que a turma realmente gosta, né, do Pá Vivi Sem Mimimi. Olha ali, estão curtindo, hein? Ou ao programa chegando ali aos 4.000, 5.000 likes, é relevante. Vamos entregar para mais pessoas, mostrar para mais usuários do YouTube o programa do Pá Vivi Sem Mimimi. É por isso que é tão importante seu like, o seu joinha. Então, se você puder, like, like, like.